começando mais um programa Em Dia com a Notícia, nesta segunda-feira, dia 28 de maio de 2018, e toda segunda você já sabe que é o bate-papo com o prefeito, e hoje ele está presente aqui, Rodrigo Lopes, prefeito de Andradas, presente aqui nos estúdios da Rádio Vinícola, vai bater um papo aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com a nossa população nesse dia 28 de maio de 2018. Pois é, né? Dia 28 de maio de 2018, né? Passamos aí por um momento atípico no país, né, Rodrigo? Com todas essas manifestações, paralisação, falta aí de abastecimento de combustíveis. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Sim. Mas antes, né, na semana passada você esteve em Brasília, né, e até a gente tinha combinado aqui, acabou não dando certo, né, a sua vinda aqui ao Em Dia com a Notícia, e você estava lá em Brasília, né? Qual que foi o motivo aí para a sua visita em Brasília? Isso, Rodrigo? inicialmente eu até quero pedir desculpas, que na última segunda acabou que na parte da manhã eu tive várias intercorrências e às 10 horas da manhã eu já tive que sair, né, para poder pegar o voo em Campinas e estar indo a Brasília participar da marcha dos prefeitos, né, a marcha em favor dos municípios. São 21 marchas, né, a 21ª que nós que acontece. Nós participamos da 6ª consecutiva, desde 2013 que nós participamos delas. E assim, diversas conquistas foram garantidas nos últimos anos, né, como a questão do 1% de fundo de participação que a gente tem no mês de dezembro. Depois, já na nossa gestão, a gente conseguiu na luta mais 1% para julho, né? Então, para a população entender o que isso representa o 13º do funcionalismo, a metade paga em julho e a metade em setembro. Essa foi uma conquista que a gente teve que, né, facilita e que traz mais uma situação financeira melhor para o município poder trabalhar. Dentre outros benefícios, né, reparcelamento de dívidas antigas do INSS que os municípios tinham, questões, né, do ISS do cartão de crédito, que acabou tendo uma liminar do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, mas que é uma pauta que já foi votada e sancionada, né? Então é uma lei aí que, tão logo tem o julgamento do Supremo, ela passa a vigorar e os municípios serão beneficiados. Dentre diversas outras conquistas que foram garantidas no decorrer de todos esses anos. Então é um movimento municipalista de classe. Lá nós tivemos a oportunidade de ouvir os pré-candidatos à presidência da República que puderam expressar suas posições, as suas opiniões. Então os prefeitos que lá estiveram, as lideranças municipais que lá estiveram, puderam, né, ouvir e observar, né, aquilo que os pré-candidatos têm como proposta para o futuro do país. É uma situação bem atípica, é uma eleição que temos aí hoje uma grande insatisfação por parte da população com a classe política em si. Então a gente espera que nós vamos ter uma abstenção muito grande de votos, bem como a gente deve ter aí uma pulverização muito grande de candidatos, né? Diferente do que vemos nas últimas eleições de 3 ou 4 candidatos, a gente deve ter uma eleição aí com pelo menos 10 candidatos a presidente da República. Então é uma eleição bem diferente. E uma coisa, né, que também aí a população tem demandado, sobretudo os empresários do município, aqueles que estão aqui, aqueles que querem se instalar, é um problema sério que nós temos enfrentado com a questão da energia elétrica, que nós temos uma subestação que não está mais comportando atender as demandas aqui do município, seja para os loteamentos, seja para as empresas, seja para os hotéis e para os edifícios que estão aí em fase de construção. Então nós somos na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, levar essa demanda, que nós estamos tratando disso desde o mês de agosto com a CEMIG. Nós não tivemos nenhum parecer concreto do que pode ser feito, então a gente recorreu, estivemos lá com o Dr. Romeu, que é um diretor da ANEEL, e apresentamos a demanda. O deputado Bilac Pinto nos levou lá, ele fez essa agenda, e eu saí de lá bastante otimista de que vai haver uma força por parte da agência reguladora para que esse problema nosso seja sanado o quanto antes. Essa requisição, né, digamos assim, de Andradas, né, que é necessário aí para, inclusive, para o crescimento, né, de Andradas. Inclusive, então, não é só a parte da CEMIG, então, que é envolvida, é uma coisa acima. Sim, a CEMIG, na verdade, ela é a distribuidora de energia, né? Ela é a concessionária que atende a nossa cidade. Quem faz a concessão de energia não é o município, mas é o governo federal.
Então, para que não haja abusos, para que garanta que o serviço seja prestado de qualidade, para que tenha todo um controle disso, é criada uma agência nacional. Então, como tem a ANEEL, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem a agência que cuida dos recursos hídricos, que é a ANA, Agência Nacional das Águas, e assim por diante. Tem a Anatel, que cuida do sistema de telecomunicações, né? Então são diversas agências reguladoras que, quando a concessionária não atende a demanda da população de uma cidade, há a possibilidade de recorrer a essa agência reguladora e buscar alternativas para resolver o problema. E é isso que nós fizemos, né? Nós tentamos exaustivamente contato com a CEMIG, tivemos com a diretoria da CEMIG por diversas vezes, tivemos inclusive com o presidente da CEMIG agora no mês de março, salvo engano, acho que abril, né? Eu me confundi aqui, mas a março ou abril nós tivemos e não tivemos nenhuma posição concreta. A posição que temos é: a capacidade energética de Andradas será ampliada só em 2020, quer dizer, não dá para esperar 2020, né? Sendo que nos horários de pico a gente tem percebido intermitência da energia, podendo inclusive ter um risco de um apagão, né? Então nós estamos lutando com isso e apresentamos essa demanda para a ANEEL. Para você ter uma ideia, a deficiência energética em Andradas ela está tão comprometida que nós temos a creche aqui do Jardim Mirante, que a obra foi retomada, e a gente está na negociação, são 150 kVA de energia que depende para tocar a creche, e eles podem disponibilizar para a gente apenas 60, ou seja, se ligar o chuveiro da creche e a máquina de lavar roupa, vai cair a energia. Então é um absurdo, a gente apresentou isso na agência reguladora, eles ficaram bastante preocupados e se comprometeram a pressionar a CEMIG, seja pelo diálogo ou seja pela sanção, que pode vir através de multa e até suspensão da concessão. Tá certo, essa aí também um dos motivos aí, né, do prefeito indo até Brasília, né, também a marcha Sim. dos municípios com várias questões envolvidas, né, Rodrigo? Mais alguma coisa? Então, basicamente foi isso. Nós também tivemos lá no Ministério do Desenvolvimento Econômico e da Política Externa, porque nós temos uma empresa, né, que é a Fonte Verde, que ela quer se instalar no município, inclusive já comprou uma área aí nas margens da MG 455 para a produção de tomate em estufa de vidros, e eles estavam tendo uma certa dificuldade na questão de conseguir um benefício que se chama ex-tarifário. Esse ex-tarifário é quando tem um equipamento que ele não é produzido no Brasil e que o empresário quer importá-lo de outro país. Aí ele tem esse desconto porque o equipamento não é produzido no Brasil. Então, desde janeiro que eles estavam tendo essa dificuldade, nós estivemos na manhã da quarta-feira no Ministério, juntamente com a assessoria do deputado Bilac, e também com os empresários, e a gente conseguiu aí fazer, né, uma intermediação, e acredito que em breve isso será resolvido. É uma empresa que pretende investir no nosso município 50 milhões de reais e que ela estava meio que demovendo de ficar aqui por causa das questões de energia elétrica, embora já tenha comprado o terreno, feito investimento. Então nós não podemos deixar que isso aconteça, nós não podemos perder essas possibilidades, e a gente defendeu muito isso lá dentro do Ministério, porque uma empresa como essa, ela vai trazer avanço tecnológico, vai trazer emprego e vai gerar renda para o nosso município. Rodrigo, hoje o assunto, né, não tem como a gente fugir, né, que é a greve dos caminhoneiros ou paralisação dos caminhoneiros, né, em todo o Brasil, inclusive na região e em Andradas, e isso afetando aí o abastecimento aí de muitas localidades. E como é que isso está afetando o município de Andradas? A prefeitura tem alguma rotina aí diferente para lidar com isso? Como é que está funcionando isso? Isso na verdade é uma preocupação, né? A classe ela está aí reivindicando demandas antigas, né, que o governo não tem respeitado, e eu quero dizer o seguinte, que embora hoje seja esse governo que está aí com todos os problemas que ele tem, mas é um problema que não começou hoje, né? A gente pode dizer aí que pelo menos há uma década a situação é tratada com displicência, com desrespeito à população. O governo do estado de Minas Gerais, nós já estivemos aqui diversas vezes falando sobre isso. Então parte da responsabilidade pelo custo excessivo do combustível é do governo do estado de Minas Gerais, que tem o ICMS hoje de 31%, que foi inclusive aprovado aí recentemente, né? Então
É uma questão que ela é em conjunto e acaba, né, que os caminhoneiros, as empresas de transporte estavam sem condições de trabalho, né, porque o reajuste do combustível estava sendo diariamente, a cada dia era um preço diferente, então não havia como planejar, né, até que chegou ao ponto que estourou isso daí. Do meu ponto de vista, o governo ele foi displicente em não encarar essa greve com a devida seriedade desde o segundo dia ou do primeiro, né, e ter sanado isso. Então se arrasta pelo 8º dia, embora as confederações tenham aceitado aí e caminhando na retomada do abastecimento, mas nós temos diversos movimentos que eles são independentes de qualquer confederação, de qualquer federação. Então eu temo uma grande dificuldade para retomar o abastecimento do país. Andradas, a situação ela já é bem complicada no sentido de combustível, né? A prefeitura suspendeu as aulas, suspendemos todo o transporte e manutenção que não seja prioridade, para priorizar a saúde, a coleta de lixo, né, e as questões de urgência que o município tem. Então a gente tinha uma reserva de combustível, ela está sendo preservada, porém já começamos a ficar preocupados por não saber até quando vai isso. Estamos buscando outras alternativas. Nós vamos anunciar isso logo mais às 14 horas em uma entrevista coletiva, onde nós falaremos com todos os veículos de comunicação sobre as ações que serão tomadas. E eu falo que nos preocupa agora principalmente a questão do abastecimento da questão alimentar, né? Os supermercados já estão trabalhando com limitação de produtos, né? Não está se vendendo mais nada em atacado, e mesmo no varejo está havendo uma limitação de quantidade. Então, quanto que a gente imaginava que nós viveríamos isso no Brasil, principalmente aqui na nossa região. Então é uma situação muito preocupante, né? A população precisa ter essa consciência. Não adianta fazer estoque também em casa, que isso vai contribuir para aumentar o desabastecimento. E enquanto prefeitura a gente vai buscar todas as alternativas, mas é uma situação, ela é temerosa. Nós não sabemos a que ponto vai chegar isso, né? E a gente espera que o governo ele tenha habilidade, embora tenha sido displicente no começo, mas que ele busque habilidade e o melhor caminho para sanar isso, porque a população não pode pagar pelo preço da corrupção, do desrespeito e de tudo isso que foi promovido até hoje pela elite política do Brasil. Então é uma questão que tem que ser colocada. Há com certeza 100% de razão de todos aqueles que paralisaram, e o governo e a elite política do país precisam repensar, porque nós chegamos a um ponto de risco social, né? De risco de daqui mais uma semana a gente ter aí uma crise de violência pela falta de abastecimento, né? A população sem condições de alimentação pode gerar uma crise violenta que o nosso país nunca viveu antes. Então é necessário uma atitude e a busca da solução definitiva disso. Rodrigo, você disse que logo mais às 14 horas, né? Vai ter uma coletiva aí com os planos tal da prefeitura. Mas e para hoje? Como é que está a situação nessa segunda-feira? Essa segunda-feira continua da mesma forma que foi na semana passada, né? Suspensa as aulas. As aulas estão suspensas por período indeterminado. Então estamos trabalhando. As portas do almoxarifado estão fechadas para não sair veículo, só sai em situação de emergência. A gente tem algumas alternativas, né? Nós somos aí, acredito que a única prefeitura da região que tem 19 veículos que são abastecidos a gás. O gás chega por meio de tubulação, então não há prejuízo no abastecimento de gás. Por outro lado, a gente se preocupa, né, com essa outra demanda. Por exemplo, eu mando um veículo a gás até determinado ponto, ele não tem outro ponto para se reabastecer, eu fico sem condição de locomoção também. Então é uma situação que a gente está cuidando disso com muita responsabilidade, né? Como eu falei, a gente tem, né, ainda uma reserva lá segura para manter mais uma semana os serviços essenciais sendo prestados, mas há uma grande preocupação quanto a isso e a gente tem que buscar alternativas. Tá certo, muito obrigado, Cássio, um abraço da população, espero que na próxima segunda a gente possa estar aqui falando de coisas boas, né, e não dos problemas infelizmente enfrentados nesse momento. Um bom dia a todos e uma ótima semana.